Bom, existem tipos de investidores, sim. Existem investidores que têm um caráter muito mais especulativo. Existem investidores que estão interessados em clubes que basicamente formem jogadores, né? Tem investidores que querem clubes sem torcida. Existem investidores, não são poucos, que querem clubes onde eles não tenham que enfrentar questões relacionadas aos torcedores, ao ambiente político do clube. Em geral, esses investidores são investidores menos qualificados e são investidores que têm um ticket menor de investimento, então eles procuram clubes menores, né, para poder principalmente trabalhar essa questão da formação do atleta e da venda posterior. Existem os grandes conglomerados, né, que a gente chama de MCOs, né, os Multi-Clubs Ownerships, né, que são os conglomerados esportivos que tem aí ao redor do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, que são grupos empresariais que, em geral, possuem mais de um clube, possuem clubes em diversos esportes, né? Então você tem alguns grupos como a Kroenke, por exemplo, que é a dona do Arsenal, que é um conglomerado que é o maior do mundo, né? Que é um conglomerado que tem vários clubes em várias modalidades, investe em venue, investe em estádio, investe em propriedades imobiliárias relacionadas ou próximas de estádios. Isso é muito comum nos Estados Unidos, há em torno de 30 grupos nos Estados Unidos com esse perfil, né? Todos são, ninguém ali é pequeno, né? Para o padrão do futebol brasileiro, pode ser para o padrão do mercado americano, mas para o futebol brasileiro não. Existem os grupos europeus, né? Que em geral são focados principalmente em futebol, e esses europeus estão olhando muito para o mercado brasileiro, diga-se de passagem, né? E existem os grupos, os asiáticos, né? Então existem grupos na Tailândia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Indonésia, na China, né? Mas esses investidores são pouco ativos atualmente, né? Eles já tiveram uma onda meados dos anos dos 2010 por ali, eles foram muito ativos. A onda chinesa passou já, é muito difícil quando a gente vê, tem um investidor chinês assim, a gente já torce o nariz, porque é muito difícil ter realmente um investidor chinês qualificado nesse momento no mercado. E os árabes, que são, em geral, aqueles que miram aqueles clubes que são joias da coroa, né? Aqueles de ticket muito alto, né? Então você citou, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, eu acho que é um típico clube que poderia ser investido, são típicos clubes que poderiam ser investidos por esses grupos. Realmente eles não estão aí para fazer negócio pequeno. Existe, complementando, grupos como o Fenway, que é o dono do Liverpool, a AMC, que são players aí relevantes aí. Tem esse pessoal em geral, fora os que já entraram no mercado. Veja, grandes investidores já entraram no mercado, né? 777 é um grande investidor, né? O Red Bull, o City, quer dizer, esse pessoal todo que já acabou entrando nesse mercado brasileiro, são um pessoal que atirou realmente, fez um primeiro movimento, porque realmente eles precisam de um fornecimento de atletas substancial para abastecer os seus diferentes clubes ao redor do mundo. E aqui a gente vê, aproveitando um pouco aqui o cacoete de economista, né, a gente vê no futebol uma reprodução que a gente vê em diversos outros setores, né? Quer dizer, o mercado de commodities, minerais, metálicos, energia, que o Brasil é muito forte, o mercado de futebol, mais ou menos, ele espelha uma reprodução econômica do movimento desses segmentos, né? Quer dizer, são grupos que precisam de matéria-prima, né? Da matéria-prima do jogador, né? O Brasil é um grande formador de atletas, é o maior exportador de atletas, né? De bom nível do mundo, né? Então, você ter uma posição no mercado brasileiro para abastecer os clubes, né, desses grupos, que tem vários clubes pelo mundo, passa a ser uma questão estratégica, porque com o valor do jogador cada vez mais alto, né, um mercado que se inflaciona meio sem parar, né, a elevação de preço dos atletas é uma constante quase, tirando períodos como a pandemia. Fica muito caro, você precisa reduzir
o custo de captação e de formação de atletas, né? E deter uma posição estratégica no Brasil para vários desses grupos é fundamental. Então aqui a gente tem, simplificando, diversos grupos, a gente tem investidores dos mais variados portes, né? Eu estou me referindo primeiro aos estrangeiros, né? Existem aqueles investidores que querem marcas de prestígio e de poder no mercado, e existem aqueles investidores que querem posições estratégicas. E um ponto que eu queria, para finalizar essa participação com relação a essa pergunta, que eu queria ressaltar, é que a presença de investidores nacionais é o que mais tem chamado a atenção. Os brasileiros que conhecem bem o mercado, né, estão se atirando nesse mercado. É uma coisa impressionante. Então, fundos de investimento, a Faria Lima está toda olhando para o futebol. Depois a gente pode falar por que motivo isso está acontecendo. E os investidores, pessoas físicas, grupos econômicos, empresas, empresários, bilionários, está todo mundo querendo ocupar um espaço. Em geral, a motivação principal é porque futebol é futebol, né? Então sempre tem um aspecto, ele é muito atraente, né? Quer dizer, você ter a possibilidade de você ter um time de futebol, ele representa muito, né, para muitos investidores, mas também para empresários e tudo mais. O futebol, ele dá prestígio, ele dá acesso político, ele dá acesso econômico, ele é muito relevante, mas o principal ponto é o seguinte: a perspectiva de ganho financeiro com a operação é bastante interessante. Então está todo mundo correndo atrás aí de pegar um pouco a onda aí do futebol brasileiro, até porque a partir do momento em que esses clubes, esta primeira fase esteja praticamente concluída, e reparem, a velocidade com que os negócios estão saindo é surpreendente, é muito grande, né, a velocidade com que o mercado está se desenrolando, e todo mundo quer pegar a onda.